Oi meninos, na aula de hoje a gente vai ver a correção dos blocos da 7ª semana, segundo corte, e depois no outro vídeo, 8ª semana, segundo corte. Vamos lá? Bom meninos, esses exercícios do 1 ao 3, eu precisaria ter um apoio para o celular para estar traçando para vocês essas retas, porque precisam de régua, de compasso. Como eu não tenho esse instrumento, eu vou deixar essas 3 questões para vocês fazerem sozinhos, tá? Que são construções onde vocês vão estar olhando no texto como que é que vai fazer e vai estar traçando. São polígonos, hexágonos é uma figura com 6 lados. Aqui vocês vão estar traçando semi-retas, então eu creio que vocês conseguem. Caso vocês tenham alguma dúvida referente a esses 3 exercícios, a gente pode estar vendo também nos vídeos da TBC, que passa na televisão, que eles fazem esses exercícios também, tá? Aqui no número 3, é só para vocês desenhar um hexágono regular. Regular é que são iguais. Então, aqui eu tenho uma figura de 6 lados iguais a 6 centímetros. Então, cada retinha dessa tem que ter 6 centímetros e você constrói uma figura de 6 lados, tá? Na número 4 é pra gente preencher com o que já vem no texto, com o que ele já tá explicando no texto, tá? Então, aqui a letra A, a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento. Então, aqui a gente tem o segmento, ok? O ponto médio é o ponto, vou pôr aqui essa reta como AB. Ponto médio quer dizer que é a metade, certinho, exatamente no meio. Se é perpendicular, então é uma reta que forma um ângulo de 90 graus, tá? Isso é chamado de perpendicular. Qual é a reta que é perpendicular e é formada no meio, aqui no ponto médio desse segmento? Médio, ponto médio, mediatriz. O próprio nome já fala, tá? Então, aqui é o ponto médio. A reta que é traçada é chamada de mediatriz. Ok? Na letra B, os ângulos internos de um medem 90 graus. Qual é a figura? O que eu tenho que preencher aqui que vai dar 90 graus, que seja interno? Repare que nessa letra B, ele não fala que é a soma dos ângulos internos, tá? Ele tá falando que o ângulo interno, cada ângulo de uma figura mede 90 graus. Que figura que é essa? Que todos os seus ângulos medem 90 graus? 90 graus é esse ângulo aqui, ó, um ângulo reto. Se eu tiver uma figura onde todos os ângulos dela aqui, ó, é 90 graus. Que figura que é essa? Bom, meninos, eu tenho o quadrilátero, que se chama quadrado, retângulo, todos eles têm ângulos de 90 graus, tá? Então, aqui, normalmente, a gente utiliza essa frase para um quadrado. Então, vou colocar aqui, quadrado, tá? Mas também pode ser de um retângulo. Ok? Os ângulos internos de um triângulo equilátero medem. Equilátero são ângulos iguais. Então, aqui eu tenho um triângulo, aonde as medidas desses ângulos aqui são iguais, tá? Essa é igual a essa, que é igual a essa. A gente já estudou que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu sei que cada um desses mede a mesma quantidade, quanto que vai valer cada um? Só dividir aqui por 3, né? 180 dividido por 3 partes iguais vai dar 60 graus. Na letra D, ele fala o seguinte: uma semirreta cortou um ângulo de 240 graus dividido em 2 ângulos com medidas iguais a 120. Essa semirreta recebe o nome de... Qual é o nome da semirreta que corta 2 ângulos igualmente? Bissetriz. Tá? Você pode verificar no texto de vocês essas informações que a gente está passando aqui, tá bom? O polígono que contém 5 lados com a mesma medida recebe o nome de 5 lados é pentágono. Só que ele tem uma outra afirmação. Com a mesma medida. Se é a mesma medida,
é chamado de regular, certinho? Esse desenho aqui, a configuração dele saiu para cima, mas ele se refere-se a essa questão aqui, tá? Questão número 5. Ele fala o seguinte, aliás, é a questão número 6, desculpa, tá? Esse desenho é da questão número 6. Vamos para a 5 primeiramente. A número 5, houve um erro aqui, pois não mostrou qual é o bloco, né? O tamanho, as medidas deste bloco. E quando eu fui revisar, eu não me atentei, né, a isso. Agora, quando a gente foi fazer a correção, que eu verifiquei que eles não passaram esses dados, tá? Mas se eles tivessem passado, a gente teria que transformar, né? Calcular, ali ele daria um tamanho igual ele deu aqui embaixo, tá vendo? Nós iríamos calcular o volume dele em centímetros e depois passar esse volume para litros, tá? Que na verdade é a mesma coisa, centímetros cúbicos e litro é a mesma unidade, né? Então, só teríamos que calcular o volume e o resultado seria em litros, ok? Se for em centímetros, que eu creio que era. Aqui no número 6, a gente tem o seguinte. Observe a imagem do copo com capacidade para 320 ml. Esse copo aqui, que eu falei para vocês. Qual é a diferença entre a capacidade do copo long drink, que é o que tem na figura, e a capacidade de um copo em formato de cilindro reto? O que isso quer dizer? Vocês podem perceber que aí nesse copo, ele vai afinalando. Na parte de baixo aqui é mais fina. Ele tá falando qual é a diferença. Primeiro passo que a gente tem que notar. Se é diferença, então eu tenho que fazer uma subtração. Subtração de quê? Do volume do copo long drink que ele deu, que é de 320, pela capacidade, ou seja, pelo volume do copo em formato de cilindro reto. Aqui, no long drink, ele vai afinalando. Reto quer dizer que aqui ele tem a mesma grossura, de cima para baixo, é um copo reto, tá? Tem a mesma espessura. Da boca e do fundo são iguais. Cujas medidas de diâmetro e altura são iguais indicadas na imagem. Então, a gente vai adotar as mesmas medidas desse copo long drink. Ok? Aqui e aqui. A gente tem que relembrar a fórmula de volume do cilindro. Lá no texto tem para vocês. Fórmula do volume. Só arrumar a câmera aqui. O volume de um cilindro, lá no exercício que vocês estão fazendo, tem um texto, né, no bloco. E ele dá essa fórmula, tá? O volume do cilindro é o π, R ao quadrado vezes a altura. Aonde? O π o exercício te deu, que é para utilizar 3,14, R refere-se ao raio e H de altura. Na figura, ele já nos mostra a altura, que é 13, e o diâmetro, 6,5. Meninos, vamos relembrar lá em circunferência, quando vocês trabalharam com circunferência. Quando a gente tem uma circunferência, a semirreta que liga um ponto da circunferência à outra extremidade da circunferência, passando pelo meio, pelo ponto médio, é chamado de diâmetro, ok? Já a semirreta que parte do meio da circunferência até qualquer extremidade é chamada de raio. Então, aqui eu tenho um raio e aqui eu tenho outro raio que forma diâmetro. O que isso quer dizer? Se eu tenho o valor total do diâmetro, para calcular o raio, é só repartir ele ao meio. Então, aqui minha figura deu diâmetro 6,5. Se o diâmetro é 6,5, raio é a metade. Pense em dinheiro. 6,50, metade vai dar 3,25. Então, o meu raio nessa figura é 3,25. E a altura, 13 centímetros. Agora, eu vou pegar esses valores, mais o π, que o exercício te deu, que é 3,14, e vou substituir na fórmula, tá?
Então, vem aqui, volume é igual 3,14 vezes o raio, que eu já calculei, 3,25 ao quadrado, vezes a altura, que é 13. Certinho? Vamos resolver em expressão numérica, resolve raiz e potência primeiramente. Então, vamos resolver essa potência, 3,25 ao quadrado. Vou fazer aqui no cantinho. 3,25, 3,25. Um número ao quadrado quer dizer que é ele multiplicado por ele mesmo 2 vezes. 5 vezes 5, 25, 2 vezes 5, 10, com 2, 12, 3 vezes 5, 15, com 16. Próximo número 2. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com que subiu, 5. 3 vezes 2, 6. Próximo número 3. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com 7. 3 vezes 3, 9. Vamos somar. 5, 2, 5 com 5, 10, com 6, 16. 6 com 7, 7, 14, mais 1, 15. 10. Certinho? Aqui eu tenho 2 casas decimais, mais 2 casas decimais. No total, 4. 1, 2, 3, 4. Coloco minha vírgula aqui. Vou repetir todo esse número para que minha conta fique um pouco mais exata, tá? Então, vai ficar 10,5625 vezes 13. Agora, eu vou multiplicar todos esses números, ok? Lá na prova de vocês, se cair o volume do cilindro, eu vou colocar números inteiros para facilitar as contas, tá bom? Mas aqui vamos utilizar esses números, porque quanto mais casa decimal tem, maior é a conta e mais demora a fazer. Então, se a gente tiver isso na prova, fica inviável. Vamos aqui multiplicar por 3,14 primeiramente, que é um número maior, depois eu multiplico por 3, tá? Vamos aqui começar pelo mais difícil. Vocês costumam começar pelo mais fácil, mas eu prefiro pelo mais difícil, que sofre já. Tudo por 4. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. Com 2, 10. 6 vezes 4, 24, com 25. 5 vezes 4, 20, com 2, 22. 0 vezes 4, 0, mas subiu 2, então desce ele. 1 vezes 4, 4. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Vamos repetir. Próximo número 3. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com 7. 6 vezes 3, 18, sobe 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16, sobe 1. 0 vezes 3, 0, com o que subiu, 1. 1 vezes 3, 3. Eita, que tamanho de número, né? Falei. 0, 5, 12, 14, 15, 16. 3 com 5, 8 com 8, 16. 5 com 6, 11. 3 e 3. Aqui eu tenho 4 casas decimais, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminando a multiplicação, vamos continuar. Agora, esse número multiplicado por 13. Por que eu estou colocando todos os números das casas decimais? Quando a gente trabalha volume, altura, unidade de medida, se o exercício não te pede para arredondar, é bom a gente não tá fazendo esse arredondamento enquanto eu estiver fazendo as contas, tá? O meu resultado final pode ser arredondado, mas enquanto eu estiver fazendo as continhas aqui, ó, da expressão, não é bom, porque com muitas casas decimais, se eu abreviar, dá diferença muito grande no resultado, tá bom? Então, vamos lá. Multiplicando primeiramente por 3. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 3, 15, sobe 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. 6 vezes 3, 18, sobe 1. 18 com 1, 19. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vamos repetir. 0, 5, 2, 6, 6. Nossa, que 6 mais feia.
1, 3, 3. Soma agora tudinho. 0, 5, 7 com 5, 12, subiu 1. 10 mais 1, 11. 9 mais 1, 10. Com 6, 16. 10 mais 1, 11, sobe 1. 10 mais 1, 11 de novo, sobe 1. 10 com 3, 13, sobe 1, 4. Aqui eu tenho 6 casas decimais. No 13 eu não tenho casa decimal, então só vou contar as 6, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, minha vírgula fica aqui. Esse é o meu resultado. Lembra que eu falei que poderiam arredondar quando chegasse no resultado final? Então, vamos arredondar. Vou deixar 2 casas decimais. Minha terceira casa é o número 1. O número 1 é menor que 5. Se ele é menor que 5, os números decimais permanecem, tá? Conserva o mesmo número, não faz alteração. Então, vamos vir aqui, só coloco o sinal de aproximadamente, porque eu fiz um arredondamento. Coloco aquele número, 431,16. Ok? Só que esse não é o resultado, tá, meninos? Lembra que eu falei pra gente ler o enunciado? Lá no enunciado, tava perguntando a diferença. Diferença é uma subtração, tá? A diferença entre a capacidade desse copo long drink, que é de 320, com esse copo que a gente acabou de resolver, tá? Então, eu vou fazer agora a minha subtração. Esse valor menos 320, que é o copo long drink. 320, número inteiro, tem casas decimais 0, certo? 16 menos 0, 16. 1 menos 0, 1. 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. Resposta 111,16, que é o gabarito C, ok? Aqui no 7 é o seguinte, observe o bloco retangular na imagem ao lado. O volume desse globo tem medida igual a volume, meninos. É só multiplicar, tá? O valor da base, altura e largura. Então, é só a gente fazer uma multiplicação. Vou responder bem aqui embaixo, pra gente responder a 8 embaixo do 8. Então, aqui é 30 vezes 9 vezes 9. Depois, vamos fazer essas duas primeiro, depois multiplica novamente. 0 vezes 9, 0. 3 vezes 9, 27. Vezes 9, 0. 63, sobe 6. 9 vezes 2, 18, com 6. Como deu branco, hein? 6 com 18, 22. 24. 2.430. Aqui é centímetros, né? Então, é 2.430 centímetros cúbicos. Ok? Que é a resposta, vamos ler aqui. Letra B. Certinho? Número 8. Uma indústria de embalagem deseja fabricar uma lata de tinta cilíndrica com raio da base medido 5 centímetros de comprimento e com capacidade para 1 litro. Qual deverá ser o comprimento da altura dessa embalagem? 3,14. Vimos aqui, então, a gente tem novamente o volume de um cilindro, tá? Que é aquela fórmula que eu já passei para vocês. O volume de cilindro, PR² vezes H. Só que aqui ele tem uma diferenciação. Ele te dá o raio, que é 5. E te dá o volume, olha só. Capacidade para 1 litro. Esse daqui é o volume, tá? Qual é o meu volume aqui? É o 1? Não. Quando a gente trata de volume no sistema internacional, é ml, tá? Sempre o volume é dado em ml. Então, meu volume, na verdade, vai ser 1000, tá? Porque 1 litro, 1000 ml. Então, venho aqui e quero descobrir a altura, que é a pergunta. Qual é a altura, né? Então, eu vou substituir o π, que ele te dá, 3,14. 3,14, olha, depois V, tudo bem.
O raio, ele te deu, que é 5. E a altura, ele quer saber, tá? O volume, eu sei que é 1000. Então, eu venho aqui, aonde está o volume, coloco 1000, ok? Já resolvo aqui, ó, 5 ao quadrado, 25. Certo? Vamos, então, para começar a resolver essa conta, eu preciso isolar o H, igual a gente fazia com o X. Como que eu faço isso? Tudo que está com ele, eu tenho que passar para o outro lado, certo? Porém, eu tenho uma conta aqui. Então, eu posso resolver, porque é número, os dois são números, então, eu posso resolver essa multiplicação para depois jogar para o outro lado. Vamos, então, resolver. 3,14 vezes 25. Todos os números por 5. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 5, 5. Com 2, 7. 3 vezes 5, 15. Todos os números por 2. 4 vezes 2, 8. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Soma tudo. 6, 7, 8. 7. 7.850. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então, aqui, ó, 1000 é igual a 78,50 vezes a altura. Certo? Agora, eu posso passar para o outro lado. Como que eu faço isso? Eu tenho uma multiplicação, tá? Se eu passo para o outro lado, eu faço o inverso, que é uma divisão. Então, vai ficar 1000 dividido por 78,50. Isso vai ser a minha altura. Lembrando que é 1000 dividido por 78,50 e não o inverso, tá? 78,50 dividido por 1000, não, tá? Vamos, então, resolver essa questão. Vocês se lembram quando a gente fazia divisão de números decimais? Eu faço a divisão, lembra lá no início do ano a gente fez sobre notação científica, tá? A gente vai realizar essa divisão até chegar na terceira casa decimal, se for necessário. Se ela não terminar antes, a gente só vai até a terceira casa decimal, porque eu preciso somente das duas últimas casas decimais, tá bom? Então, vamos lá. 1000 dividido por 78,5. Como que eu tenho 78,5? Zero não preciso colocar, né? Porque fica depois da vírgula. Eu preciso eliminar essa vírgula, tá? Para eliminar essa vírgula, eu multiplico os dois por 10, que é uma casa decimal vezes 10. Aqui eu elimino a vírgula e aqui eu acrescento um zero, tá? Aí, eu pego aqui, são 3 casas decimais, 785. Dá para me dividir por 1000, ok? Porque 100 é menor. Então, 1000 dividido por 785, 1. Vamos subtrair. 10 menos 5, 5. Que já havia pegado emprestado, virou 9. 9 menos 8, 1. Aqui já havia pegado emprestado, virou 9 novamente. 9 menos 7, 2. Certo? Desce o zero. Para não deixar o vídeo muito longo, eu resolvi já fazer a conta aqui. Para tá já colocando o resultado para vocês, fica mais rápido, tá? Então, aqui a gente tem 10.000 dividido por 785, 12,738. Sobra aqui 670. Se a gente fosse continuar, ia colocar um zero, ia novamente dar por 8 e por aí vai. A gente iria continuar essa divisão. Porém, como eu falei inicialmente, a gente só precisa de 3 casas decimal para eu arredondar, tá? Então, aqui eu vou pegar o terceiro número, como sempre, para me fazer o arredondamento. Aqui nesse caso, meu número é maior que 5, logo, eu vou aumentar uma unidade ao 73. Então, ao invés de colocar lá na minha resposta 12,73, eu vou aumentar uma unidade, vai ficar 12,74. Então, aqui, se eu arredondei, símbolo de aproximado, tá, meninos? Então, a minha altura será aproximadamente 12,74 centímetros. Então, aqui, qual deverá ser o comprimento da altura dessa embalagem? Essa embalagem terá 12,74 centímetros
aproximadamente de altura. Lembrando que essa resposta pode ser escrita da maneira que vocês quiserem, sendo que ela fica condizente com a pergunta, tá bom? Então, aqui tá minha continha, tudo certinho. E essa é a última pergunta deste bloco. Próximo vídeo, vamos pro bloco da 8ª semana.